Olá pessoal, essa é a Sandra. Este é Moisés. E hoje a nossa conversa é sobre 6 razões porque cremos que a igreja não passa pela tribulação. E por isso não temos medo do final dos tempos. Pelo contrário, né? A gente tem muita alegria, expectativa, esperança de ver as profecias, de estudar as profecias, de ouvir as diferentes opiniões e de ver os sinais. Porque Paulo falou que era para a gente se confortar e se consolar e animar uns aos outros com essas palavras. Na verdade, o que a gente está vendo hoje no mundo, a gente fica bem animado, né, com o que está acontecendo, porque para nós são as profecias se cumprir diante dos nossos olhos, como nunca antes. Então, a nossa primeira razão é a seguinte: porque entendemos que a Bíblia nos garante livramento do juízo de Deus, da ira, certo? Nos nossos vídeos anteriores nós falamos mais específico, mais detalhes sobre esse ponto. Então, em Apocalipse 3,10 diz o seguinte: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todos os que habitam a terra. Então, essa hora da tentação é o juízo de Deus, a ira de Deus sobre o ímpio, sobre as pessoas que não andam, que não aceitam os caminhos de Jesus, correto? Quer ler esse outro aqui, Sam? Lucas 21:36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então, todas essas coisas também faz menção a esse período da ira, do juízo. É Lucas 21, né? O contexto que temos. Exatamente. Então, 1 Tessalonicenses 1,10 diz o seguinte: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Olha que coisa mais clara, né? Mais clara do que isso é impossível. Então, a ira, o juízo de Deus, Jesus vai nos livrar. Como? Em que momento? No arrebatamento, correto? 1 Tessalonicenses 5:9 diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Só esses versículos juntos já é uma base suficiente para saber que a Bíblia nos garante livramento do juízo de Deus, do derramar da ira de Deus. Isso. Né? E também assim, nos garante livramento, a Bíblia nos apresenta um padrão de livramento do justo, certo? Que, vamos ler aqui em 1 Tessalonicenses 4,18, diz o seguinte: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Para consolar, né? Então... se é para consolar, quer dizer, se não fosse para consolar, seria prepare-se um ao outro, se torne um prepper, que nem esse pessoal que tem por aí fazendo, como é que é o nome? Embaixo da terra, como é que é? Refúgios subterrâneos? Não, tem um nome lá que eu esqueci. Bunkers? Então, bunkers, exatamente. Então, existe um padrão no Antigo Testamento. Quando Deus traz o juízo, quando Deus derrama a sua ira, ele livra o justo. Nós temos o exemplo de Enoque, lá em Gênesis. Que é antes do dilúvio, né? Antes do dilúvio, nós temos... Exatamente. Nós temos Noé, que foi protegido, foi salvo dentro da arca. E a arca subiu enquanto o juízo estava lá embaixo, nas águas, viu, gente? Isso. Então, Deus livra o justo. Nós temos o caso de Ló. Claro que teve a intercessão de Abraão, mas a palavra diz que Ló, ele gemia, ele passava mal com a maldade, com a imoralidade de Sodoma e Gomorra. Então, quer dizer, ele queria justiça, então Deus livrou ele. Nós temos o caso de Raabe, que semelhantemente, que é o caso de Abraão, porque ela foi salva pela fé, ela creu no Deus. Ela fala assim, eu tenho escutado o que seu Deus tem feito, ela creu. Então ela foi justificada e foi livre do julgamento da ira de Deus sobre Jericó. E nós temos Jeremias. É interessante, só te lembrando que a Raabe tinha que marcar na casa dela, para livrar ela e a família dela, todos que entrassem dentro da casa dela, com uma fita vermelha do lado de fora. Essa casa ficaria livre. Essa fita vermelha, né, nos remonta ao sangue de Jesus. Muito, muito significativo isso. Lindo, né? Nós temos o caso de Jeremias, quando a cidade foi cercada, né? Ele estava preso. Quando o comandante do exército da Babilônia encontra ele e fala, você pode ir comigo, eu vou cuidar de você, ou você pode ir para qualquer lugar dessa terra, você está livre. Então ele foi protegido, foi salvo do julgamento que Deus estava trazendo sobre a cidade. Tem várias profecias falando sobre esse julgamento, a ira de Deus, a indignação de Deus contra aquela cidade onde Jeremias se encontrava, correto? Então, vamos agora para a nossa segunda razão.
Quer ler, Sandra, essa parte aí? Porque estaremos com o Senhor para sempre e desfrutaremos de tudo que Ele tem preparado para nós. Então, isso quer dizer um período. Se a gente vai ser arrebatado no fim da grande tribulação, quando que nós vamos experimentar isso? Então, nós temos que ser tirados antes desse momento do julgamento da ira de Deus para poder desfrutar desse período, como nós vamos ler aqui em 1 Tessalonicenses, né? 4, do 17 ao 18, que diz: Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, os mortos, né, que ressuscitaram, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Nós comentamos sobre esse versículo antes, né? É o 18. Ou seja, se é para consolar, porque a gente vai estar com o Senhor, não porque a gente vai passar pela tribulação. Isso. Né? Lá em João 14, 1 ao 3, diz o seguinte: na casa do meu pai, esse versículo é muito conhecido, né? Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então quer dizer, nós precisamos ir para esse local que Jesus tem preparado. As mansões que ele preparou. E tem um período para isso, correto? Eu sei que quando nós estivermos com o Senhor, nós vamos estar na eternidade. Lá não tem tempo, não tem hora. A terra vai estar debaixo de 7 anos de tribulação. E nós vamos estar com o Senhor curtindo ou desfrutando desse local que ele foi preparar. Amém? Então precisa desse período. Por isso que a gente crê que o arrebatamento tem que acontecer antes. E a terceira razão, porque entendemos que vamos nos apresentar diante do tribunal de Cristo. Tribunal de premiação, galardão, recompensa. É o tribunal chamado Bema, ou Bima. Nós falamos sobre isso, né? Nos vídeos anteriores. E a base para essa terceira razão nossa está lá em 2 Coríntios 5:10. É um dos versículos, né? Porque tem outros. Tem vários. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Isso. Então, de novo, nós precisamos ter esse tempo para poder comparecer nesse tribunal. Todos nós, a Igreja de Cristo, vai estar diante dele, recebendo essa premiação, esse galardão do que fez durante o tempo da sua vida, sei lá quanto tempo, 50, 70, 10, 15, 20. A quarta razão, Sandra? Porque Deus não rejeitou o seu povo e a tribulação é para a salvação de Israel. E esse é talvez a razão que é mais controversa, que é mais debatida, porque a outra posição geralmente rejeita Israel, né? Isso. E se você tirou Israel fora, acabou. Né? Fica completamente comprometido esse entendimento que nós vamos ser tirados antes, ou o entendimento da pré-tribulação, certo? Pode ler Romanos aí. Romanos 11, 1 até o 2, a parte A do versículo diz, é Paulo que está dizendo: digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? É uma pergunta de retórica que ele está fazendo, né? Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? Paulo está reconhecendo Israel como o povo dele. E ele mesmo responde: de modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Então, mesmo que Israel tenha rejeitado o Messias, Paulo aqui está dizendo que Deus não rejeitou. E isso é muito importante, porque se Israel está no cenário do final dos tempos, então as coisas mudam e precisam ser entendidas mais literalmente. Exato. É lá em Romanos 11, 25 até o 26, a parte A, diz o seguinte: porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Ou seja, Israel está no cenário do final dos tempos, sim. Com certeza. E a palavra diz que ele será salvo no final. Não como um povo especial. E não todo o povo, mas o remanescente. Né? Mas a nação, Deus tem um propósito eterno que Deus vai cumprir durante esses 7 anos.
Então, lá em Jeremias 37, porque aquele dia é tão grande, que não houve outro semelhante. E é o tempo da angústia para Jacó, ele, porém, será salvo dela. Quer dizer, duas coisas importantes aqui, né? Que está falando que esse período de angústia é para Jacó, e a segunda coisa é, mas ele será salvo dela. Duas coisas importantes, a tribulação é para a salvação de Israel. Não Exato. tem como fugir disso. Pode continuar isso nessa parte. E se Deus ainda tem planos para o seu povo, o povo de Israel, né? Como deixa claro o Antigo Testamento e as palavras de Paulo, então aquelas 70 semanas profetizadas no livro de Daniel são todas para Israel e para Jerusalém. Porque quando você tira Israel do cenário, aí você interpreta figuradamente essa passagem de Daniel. Mas se você entende que Israel está no cenário, que Deus ainda tem um plano com Israel, sim, que Israel será salvo, então você tem que entender literalmente essas 70 semanas. 69 já foram cumpridas, literalmente, só falta a última semana de 7 anos e que vai se cumprir literalmente para Israel e para Jerusalém. Então lá em Daniel 9:24... 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Quer dizer, nós falamos já um vídeo anterior, procura lá no nosso canal, mais detalhadamente sobre isso, que nós queremos só frisar as razões, que são 6 aqui, correto? 69 semanas já se cumpriram, literalmente. Então, a 70ª semana ainda será para Israel e a santa cidade de Jerusalém e não para a igreja. Então, quer dizer, os 7 anos de tribulação têm um propósito para Israel, certo? Nós não vamos participar desse momento. Quando a gente junta todas aquelas profecias do tempo da tribulação que está no Antigo Testamento, que a gente foi juntando os versículos, então dá para ver claramente, porque é um quebra-cabeça, você vai juntando as pecinhas, você vê claramente que esses 7 anos de tribulação é para a salvação de Israel e para julgar o mundo, o povo que habita na terra, você lembra? Verdade. Então, pessoal, nossa quinta razão, porque vamos participar das bodas do Cordeiro que vai acontecer no céu e não na terra, né? Nós somos a noiva de Cristo, então nós vamos ter esse tempo com o Senhor, né? Está lá em Mateus 22, no outro a gente não vai ler, mas é a parábola do casamento, certo? Lá em Apocalipse 19:7, diz o seguinte, Sandra, lê aí para nós. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Isso está acontecendo no céu, João está vendo no céu e está reportando no livro. Vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Então a esposa está no céu, se aprontando, né? Então o capítulo 19 fala do que está acontecendo no céu. Então, se tem que ter no céu esse momento das bodas do Cordeiro, que é o casamento de Jesus com a sua igreja não está na terra, certo? Exatamente. Tem um filme que conta a história de como é culturalmente o casamento na Galileia, na região de Jesus. Verdade. Que é muito interessante. Não sei se futuramente faz um vídeo sobre isso, tentando convencer a Sandra para a gente fazer esse vídeo. Eu ouvi recentemente que os antigos reis, para reinar, eles tinham que estar casados. Então é bem interessante que Jesus vem na segunda vinda dele, visivelmente, glorioso, né? Ele vem para reinar e ele vem casado com a sua esposa, que é a igreja. Ok, então vamos lá para a nossa última razão, a 6ª razão. Então, diz o seguinte, porque a igreja de Jesus não fica na terra sem o Espírito Santo, que foi enviado no dia de Pentecoste. Quando ele sair do meio, ele veio e, portanto, poderá ir. A igreja irá também. Quer dizer, quando ele for tirado, nós subimos com ele. O versículo certo? fala claro que aquele que está no meio resiste, né? Aqui, Então, quando ele for tirado, a igreja vai ficar sem o Espírito Santo aqui na terra? Não, porque o Espírito Santo foi enviado por Jesus para a igreja, foi derramado sobre todo mundo. Isso. Certo? Para guiar dentro de toda a verdade. Então, quando ele sair, é ele que está no meio resistindo à aparição do anticristo.
Quando ele sair, a igreja não fica sem Espírito Santo. Ela encontra com Jesus e vai. O Espírito Santo não vai abandonar a terra. O Espírito Santo vai estar na terra. Out, vamos dizer assim. Mas em nós, como está agora nesse período depois de Pentecostes, o Espírito Santo habita em mim, habita na Sandra. Ele habita dentro das pessoas que recebem Jesus, correto? Agora, quando a igreja sair, né, ele vai estar na terra, mas não dessa maneira. Talvez vai voltar... Como aconteceu em Pentecostes. Exatamente. Né? Talvez vai acontecer como antes. O Espírito Santo vai vir em pessoas como vinha sobre os profetas, vinha sobre Davi, pessoas pontualmente. Uma unção especial sobre cada mas não nesse formato de ele habitar em mim. Né? E só lembrando que assim que o Espírito Santo for, ele libera o caminho para a aparição, para a manifestação do anticristo, que vai dar início aos 7 anos da tribulação. Exato. Então, lá em 2 Tessalonicenses, né, o capítulo 2, 6, 8, deixa bem claro isso. E agora, vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o detém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua glória. Quer dizer, o anticristo só vai se revelar ao mundo de forma clara quando a igreja for tirada. Né? Muitos teólogos, estudiosos, dizem que quando for firmado o acordo de paz, é ali que ele vai se manifestar. Então, nós entendemos que a gente não vai conhecer esse camarada. Vamos ser tirados antes. Correto? Então, eu queria ler aqui rapidinho para entender melhor quem está impedindo o anticristo se manifestar, né? Obviamente é o Espírito Santo. Quem mais poderia ser? Quem mais tem o poder para deter Satanás? O Espírito Santo está nos corações de cada crente que compõe o corpo de Cristo. E é a igreja que ora, que intercede, que expulsa demônio pelo poder do Espírito Santo. Lá em Mateus 10:1, Marcos 16:17, Lucas 9:1. A igreja é o sal da terra, a luz do mundo. Lá em Mateus 5, do 13 ao 14. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Lá em Mateus 16:18. Os filhos de Deus, o maligno não pode tocar. Lá em 1 João 5:18. O Espírito Santo sairá da terra rapidamente. Raptando a igreja. O Espírito Santo sairá da terra. Raptando a igreja, para que o anticristo se manifeste. Nós já lemos esse versículo. Então quer dizer, nós somos a resistência. O Espírito Santo resiste o mal aqui na terra através de nós. E nós podemos ver isso claramente nos governos, nos países, nas leis, né, nas assembleias legislativas, com representação de vários deputados que você vê que são cristãos. Então a gente vê essa resistência acontecendo hoje. Amém? Correto, Sandra? Então, por essa e outras muitas razões, não temos medo do final dos tempos. Eu queria até citar aqui, se vocês quiserem pesquisar rapidamente aqui, tem um pastor chamado Mike Wallace, é isso? Ele fala sobre 50 evidências do arrebatamento, da pré-tribulação. Se você quiser pesquisar na internet, é muito bom esse estudo. Nós falamos 6, ele apresenta 50 evidências, né? Mas por que nós estamos fazendo esse vídeo? Para você não ficar com medo dos finais dos tempos. Isso. Para você não fugir de estudar os versículos escatológicos, profecias. Profecias falam do futuro. Isso é um privilégio que nós temos como cristãos de saber o que vai acontecer no futuro. Tudo bem, alguns detalhes, um pensa que é assim, outro pensa que é daquele jeito, mas nós temos como saber o que vai acontecer e nos alegrarmos com isso. É para nos alegrarmos, é a esperança da glória. Então, o nosso incentivo é que isso te anime a conhecer mais a palavra de Deus, a estudar mais a palavra e também a olhar para Jesus, olhar para cima, para Jesus, sabendo que Ele vem buscar cada um de nós. Então, pessoal, se você tem gostado dos nossos vídeos, compartilhe lá. Faz comentários, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. A gente está fazendo isso porque, principalmente a Sandra estuda isso há muitos anos e muitos amigos dela pedem para ela falar sobre isso. Então a gente está fazendo esses vídeos para contribuir, né, no reino de Deus e ajudar os irmãos ao redor do mundo a se prepararem para a volta de Jesus. Amém? Até o próximo vídeo, gente.